Após 37 anos em vigor, a Lei de Segurança Nacional voltou ao centro do debate no país. Aprovada na ditadura militar, a legislação carrega a herança autoritária e tem sido utilizada pelo governo de Jair Bolsonaro como um instrumento para perseguir e criminalizar opositores. Em Tocantins, o sociólogo Tiago Rodrigues foi investigado pela Polícia Federal por contratar 2 placas outdoor com conteúdo crítico à gestão do presidente. O caso foi arquivado em outubro, mas o ministro da Justiça, André Mendonça, decidiu reabrir o inquérito em dezembro. O ministro alega que o sociólogo praticou crime contra a honra do presidente da República. Eu não vejo isso senão como um fato político. Eu acredito que, pelas próprias concepções ideológicas e pelo pensamento estreito do presidente da República, ele utiliza, dessa lei hoje para fazer ações de coerção, tentando, de uma certa maneira, silenciar, seja por medo, seja por essa pressão estatal, pressão do Estado, silenciar opositores. Nureddin Alan, advogado e membro da executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, vincula a utilização da lei com a escalada do autoritarismo no governo Jair Bolsonaro. A ruptura democrática e a eleição de Jair Bolsonaro, com um discurso, inclusive, bastante ofensivo às liberdades democráticas, com um discurso bastante autoritário em relação a opiniões divergentes, autoriza a adoção da Lei de Segurança Nacional como um instrumento de perseguição e de repressão política e ideológica. Não é outro o propósito dessa legislação. Na semana passada, Felipe Neto foi acusado de crime contra a segurança nacional após chamar Bolsonaro de genocida no Twitter. Logo após a suspensão do inquérito, o youtuber lançou o movimento Cala a Boca Já Morreu, com o objetivo de assessorar quem também sofreu silenciamento e perseguição política. Em uma semana, o grupo já contabilizou mais de 150 pessoas que foram intimadas ou processadas por críticas ao governo. Para o advogado André Perequimanes, a quantidade de casos coletados demonstram a necessidade da lei ser revista no Supremo Tribunal Federal. É imprescindível que o Supremo Tribunal Federal discuta a constitucionalidade da lei. Existem dispositivos ali relativos a condutas que não deveriam, em hipótese alguma, numa democracia, ser criminalizadas. Outras tantas devem ser criminalizadas, mas já são tratadas pelo Código Penal. Então, ela é efetivamente um resquício da ditadura e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal, nessa análise que há de ser feita com a maior brevidade possível, de fato, retire a Lei de Segurança Nacional do nosso texto normativo. A expressão, a liberdade de expressão é fundamental entre as garantias de direitos individuais e que nós devemos utilizar desses casos, apesar de, num primeiro momento, parecer um revés, mas pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que isso encoraja mais ainda, fortalece mais ainda, porque, querendo ou não, de uma certa maneira, deu visibilidade à luta. E eu queria também ser solidário a todas essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição por esse governo e dizer que não desistam, que a luta é árdua, mas o final, nós temos esperança de que seja um final feliz, hein? Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui por vários coletivos, um pool de coletivos aqui, progressistas pela democracia, para este ato histórico em desagravo ao nosso querido Guilherme Boulos. Juristas célebres aqui vão falar nesse início de transmissão. Eu vou passar a palavra imediatamente para Érica Meirelles, que organizou toda esse evento para a gente fazer nesse dia de hoje, aqui, 27 de abril de 2021. Érica, por favor. Muito obrigada, Conde. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos e todas vocês. Este ato representa uma resistência democrática, todos aqueles que lutam, que se opõem aos atos autoritários de Jair Bolsonaro, que tentam nos calar. Guilherme Boulos, importante liderança nacional em nosso país, representa a defesa de direitos, representa a defesa da democracia. E por isso aqui hoje nos solidarizamos e vamos também atuar aqui em denúncia à Lei de Segurança Nacional. Eu passo agora a palavra à nossa querida Kenarik, desembargadora aposentada, militante feminista e de direitos humanos, neste ato representando a AJD, Associação de Juízes para a Democracia.
Obrigada, Érica. Obrigada a todo mundo que está aqui. É muito bom estarmos juntos nesse final do dia. É muito bom estar aqui segurando as mãos uns dos outros. Nós estamos aqui, Bolo, para dizer que estamos juntos, para mostrar para todo mundo que nós estamos segurando a sua mão e não vamos soltar por nada desse mundo. Esse ato de desagravo público, Boulos, é para mostrar para ti e para todos que nós não toleramos a ofensa e o abuso que é feito contra você, Nós não toleraremos essas barbáries contra a democracia. Repudiamos com veemência esse procedimento que foi instaurado contra você por requisição do ministro da Justiça, André Mendonça, e que fere de morte a liberdade de expressão. Ulisses Guimarães, no ato da promulgação da Constituição de 88, ele bradou a Constituição, mostrou ela para todo mundo que assistia, e a dado momento ele disse: tenho ódio à ditadura, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E hoje eu preciso repetir: tenho ódio e nojo da ditadura e dos frutos que ainda estão espalhados por aí, como a Lei de Segurança Nacional, que quer garrotear a nossa liberdade. A Lei de Segurança foi criada na lógica da ditadura, no ideário de segurança nacional, e objetiva, em síntese, esmagar as diferenças de ideias, quer que a esfera pública só tenha um bloco de ideias, e não admite, de modo algum, qualquer pessoa divirja. E quando diverge alguém, quer que essa pessoa seja silenciada. Nesses 2 anos do Jair Bolsonaro, ele fez reaviver como nunca o espírito dessa lei, que trata seus cidadãos como inimigos. Os dados mostram que nesse período de 2 anos, Jair Bolsonaro já teve, pela conduta em relação a essas perseguições, um aumento de quase 300% de procedimentos, inquéritos, processos que usam a Lei de Segurança Nacional. A liberdade de expressão é o centro do sistema de proteção dos direitos humanos e da própria democracia. E a lei está sendo usada nesse período democrático especialmente para calar os defensores da própria democracia. E os alvos preferenciais sempre foram os militantes das causas sociais, os militantes de direitos humanos, os opositores, aqueles que fazem uso da liberdade de expressão. E hoje, se formos olhar dessas datas recentes, nós estamos com um número muito considerável de pessoas sendo processadas, como nós vimos. Não se pode fazer uma crítica, qualquer que seja, qualquer observação que seja contrária, que seja alguma oposição, que taca ali um processo, que taca ali um inquérito. E aí nós temos casos que chegaram à grande mídia e todo mundo tomou conhecimento, como esse que nós vimos, e acho muito grave que ela esteja sendo usada. Mas não é só ela, é a Lei de Segurança Nacional que está sendo utilizada para calar as pessoas, para silenciar a oposição, mas o Código Penal, da mesma forma, está sendo usada com essa finalidade. A criminalização vem de diversas formas. Uma delas é impor procedimentos. E essas condutas que têm acontecido nesses últimos 2 anos têm forte marca do governo, no sentido de que a maioria das requisições vem do ministro da Justiça. Nesse sentido, acho que é importante a gente lembrar que, recentemente, num desses procedimentos, um procurador lembrou que essas condutas podem caracterizar e caracterizam, no meu modo de entender, um crime que é praticado pelo ministro, que é o crime previsto no artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Eu separei para ler só um trechinho desse artigo, e eu peço que, se eu estiver me excedendo, por favor, me faça um sinal, me corte, porque nós temos um tempo curto, temos que dividir com todo mundo esse prazer de mostrar que nós estamos juntos com o Boulos. Artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Requisitar instauração, não vou ler ele inteiro, de infração, investigatório de infração penal em desfavor de alguém
a falta de qualquer indício da prática de crime, etc., etc. Essa sistemática que está sendo utilizada é exatamente essa: criminalizar praticando um crime. Nós precisamos acabar com a Lei de Segurança Nacional, precisamos de uma lei que venha proteger o Estado democrático de direito, precisamos de uma lei que não trate os seus cidadãos como inimigos. Para isso, precisamos de uma norma amplamente debatida com a sociedade, com a população, estabelecendo um diálogo franco para que nós cheguemos numa lei que proteja o Estado democrático de direito e não que venha fazer intimidações políticas de toda a ordem. Boulos, eu vim aqui só para te dizer e te dar um abraço muito forte, dizendo: estamos juntos, não vamos soltar a sua mão, solidariedade com você e de todos que estão passando por isso. Um grande abraço, querido. Fantástico. Kenarik Bojiquian, aqui nesse ato em desagravo a Guilherme Boulos. E vou passar a palavra para o Boulos agora para saudar. Ele vai falar no final, depois que todos tiverem feito aqui as suas falas, mas agora eu já passo o Boulos para você, inclusive, mencionar aí a nossa querida Kenarik. Obrigado, Conde. Obrigado a você, a Érica, que estão conduzindo esse nosso ato, a todas as entidades que viabilizaram, que tomaram essa iniciativa, né, aos juristas que estão aqui, ao Daniel, a Isa, a Vera, ao Bruno, enfim. E sobretudo, a Kenarik, agradecer pelas palavras, retribuir o abraço, e dizer, claro, da minha admiração pela trajetória, pela caminhada da Kenarik, como desembargadora, inclusive, mas que nunca se furtou ao compromisso com os valores solidários, com os valores da justiça social, ao compromisso com o povo. Bom, eu só tenho a agradecer, mesmo sabendo que esse ato não é um ato apenas em desagravo a mim, pelo que foi a intimação da Polícia Federal, a intimação, na verdade, do Ministério da Justiça. A Polícia Federal cumpriu ordem do ministro, porque não sou apenas eu que estou sofrendo isso. Aliás, tem dezenas, centenas de ativistas pelo Brasil que têm sofrido isso, inclusive comunicadores como o Felipe Neto, e muita gente nos quatro cantos que tem sido alvo do abuso autoritário desse desgoverno do Bolsonaro. E eu acho que esse ato é um ato dedicado a todos eles, dedicado a todos aqueles que têm sido atacados de forma arbitrária, de forma ilegal, e dedicado a denunciar a excrescência dessa Lei de Segurança Nacional, desse entulho autoritário. Então, desejo um excelente ato para todos nós e agradeço mais uma vez a todos os organizadores. Guilherme, obrigado. Só pedir licença para a Érica para fazer um comentário aqui, um adendo, que é o seguinte: tem muita gente querendo entrar na sala virtual e nós temos limite aqui de 12 pessoas e na tela temos o limite de 10 pessoas. Então eu vou pedir para aqueles que vão entrar, que devem estar acompanhando a gente agora, que vão entrar depois para as entidades, para o recado das entidades, para aguardarem, porque nós ainda vamos receber mais algumas pessoas aqui para esse primeiro momento. Dito isso, passo aqui a palavra mais uma vez para Érica Meirelles. Obrigada, Conde. Agora eu chamo a Vera Lúcia Santana Araújo, ex-conselheira da Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça, neste ato representando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Olá, boa tardezinha, né? Boa noitezinha a todas, todos. Um abraço muito especial da ABJD ao companheiro Boulos. Mais uma vítima, mais uma grande mira desse Estado, desse governo autoritário, que mostra a recusa do Brasil em consolidar um projeto democrático. A gente experimenta desde o golpe de 2016, e que ganhou uma forte consolidação com a eleição deste elemento que assume a presidência da República, a sua versão e a sua vocação autoritária, e isso me evoca muito, Boulos, o começo da minha militância política no movimento pela anistia,
E eu nunca pensei que eu tivesse que voltar a bradar por anistia ampla, geral e restrita, mas essa reutilização desse entulho autoritário, que é a Lei de Segurança Nacional, nos remete àquelas articulações exatamente, né, quando aquela grande cruzada, eu que lembro inclusive do senador Teotônio Vilela, que virou um grande exemplo de um político que, embora tivesse apoiado o golpe militar, ditadura militar, mas soube crescer no processo e capitanear pelo Brasil afora a luta pela anistia política. E como, tendo sido conselheira da Comissão de Anistia Política do MJ, estamos hoje debatendo a aplicação da Lei de Segurança Nacional, me remonta a essas coisas que eu achava que estivessem sepultadas, embora ainda formalmente integrando o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, enfim, é isso. A gente vive sob um estado de exceção, a recusa à democracia, notadamente a democracia inclusiva. A gente tem visto um crescendo de trabalho escravo no Brasil. Então, é o cerco do autoritarismo se fechando e se pronunciando sob todas as formas. O ataque que o governo brasileiro, que eu não quero nem falar do Estado brasileiro, mas que o governo autoritário que hoje conduz o país, o ataque que faz a uma liderança política da envergadura que é o Boulos, a um youtuber, um jovem do tamanho, do alcance que é, por exemplo, o Felipe Neto, somente demonstra a responsabilidade que todas nós que estamos irmanados e irmanadas em entidades democráticas, notadamente as entidades jurídicas, que fortaleçamos os nossos vínculos, que consigamos romper as barreiras, inclusive, do isolamento, para mobilizar a sociedade brasileira na defesa do Estado democrático, inclusive de uma norma protetiva da democracia, e não de atos e vontades e espontaneísmos autoritários, como temos visto agora. Então é isso, a ABJD está ampla e restritamente solidária com Boulos nessa luta e seguimos em frente em todas as demais jornadas pela redemocratização do Brasil. E se tivermos que voltar à rua por anistia ampla, geral e restrita, façamos anistia ampla, geral e restrita. Muito obrigada pelo momento de te abraçar aqui muito calorosamente, Boulos. Vera Lúcia, obrigado pela participação aqui nesse ato em desagravo a Guilherme Boulos e pelo fim da Lei de Segurança Nacional, que o Lewandowski chamou numa live com a gente do Prerrogativas de um fóssil normativo. Eu quero dizer, Boulos, que o pessoal aqui no bate-papo está falando assim, somos todos Boulos. Está todo mundo aqui muito solidário a você em várias redes. Vamos dar sequência à nossa programação aqui. Érica Meirelles vai apresentar a próxima pessoa que vai falar aqui em defesa do Guilherme Boulos. Agora nós vamos chamar o Daniel Sarmento, professor titular de Direito Constitucional da UERJ e advogado responsável pela DPF 799 de autoria do PSB sobre a LSN. Daniel? Boa noite, gente. Então, minhas primeiras palavras aqui são de solidariedade ao Boulos, esse político que nos inspira tanto, que representa, encarna coragem na luta pela democracia, na luta pelos direitos fundamentais. Direitos esses hoje estão ameaçados por um governo autoritário que segue todos os itens do script da erosão democrática. Ataca ou busca aparelhar as instituições, ataca universidades, artistas, trata opositores como inimigos, e dentro desse script dos líderes autoritários está o uso do direito penal para silenciar a esfera pública, a sociedade civil, quem lhe faz oposição. Esse caso do Boulos é absolutamente paradigmático disso. A partir de uma observação irônica, perfeitamente compreendida na liberdade de expressão, se instaura uma investigação por crime contra a segurança nacional. Essa lei, ela, enfim, representa parte do entulho autoritário, o entulho que está em normas, mas, lamentavelmente, ainda habita corações e mentes, né, ainda habita a cultura institucional de polícias no Brasil, de segmentos das Forças Armadas, e está mais do que na hora da gente, enfim, se livrar do entulho autoritário. A Lei de Segurança Nacional é uma lei que contém preceitos muito vagos, que criminalizam crimes de opinião,
e que, portanto, ela não é, vários de seus preceitos não são compatíveis com a Constituição de 88. Foi nesse sentido que eu ajuizei pelo PSB, como advogado pro bono, uma DPF no Supremo, que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que a gente não busca a derrubada de toda a lei, mas de alguns dispositivos. E por que não toda a lei? Que, de fato, existem hoje graves atentados contra a democracia, contra a República Brasileira, cometidos por gente que defende intervenção militar, bater com gato morto em ministro do Supremo e barbaridades desse tipo. Então, que é importante que exista esse mecanismo de proteção. Hoje há dois caminhos, enfim, campos em que se disputa enfim, revogação ou invalidação da Lei de Segurança Nacional. Existem projetos em discussão no Congresso Nacional e existem ações no Supremo. Eu tenho preocupação com projetos no Congresso Nacional, porque hoje se fala em aprovar de um dia para outro, de afogadilho. São leis muito graves, né, que podem, por exemplo, ameaçar movimentos sociais. Isso tem que ser feito com muita discussão com a sociedade civil, com muita participação, né? Então, acho que a via preferencial é essa das ações no Supremo Tribunal Federal. Isso é defesa da Constituição, isso é defesa do funcionamento da democracia, logo é papel do STF. Esse caso com o Boulos é muito grave, ele representa essa tentativa de amordaçar, de silenciar, né? Mas a gente sabe, a gente conhece o Boulos, sabe que ninguém o silencia, que não é um tiranete que vai silenciá-lo. Então, minha solidariedade restrita a você e vamos lutar pela democracia brasileira e também pela superação da Lei de Segurança Nacional. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Sarmento. Olha, Érica, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque eu não consigo olhar para o Boulos aqui na tela e não passar a palavra para ele toda hora. Já no final da fala da Vera eu queria ter feito isso, mas aí, Boulos, você dá um tempero aí para as falas dos nossos ilustres juristas aqui, em solidariedade à sua trajetória, e é um momento que você vive aí, que você vai ter que enfrentar. Olha o sorriso do Boulos, ó. Vê se ele está intimidado com a situação. Boulos, passo para você. Obrigado, Conde. Eu não vou falar muito, não. Nós temos bastante gente para falar aqui hoje no ato, mas já que você passou, acho que comentar, agradecer a Vera, agradecer o Sarmento pelas palavras, por estar junto, isso nos fortalece, e isso que o Sarmento levantou agora, eu acho que é um ponto de atenção aqui no nosso debate sobre Lei de Segurança Nacional. Cuidado com o que está vindo sob toque de caixa na Câmara Federal, porque a emenda pode, não sei se pior que o soneto, porque o soneto já é muito ruim, mas a emenda pode manter os mesmos problemas do soneto. É isso aí, Conde. Obrigado. Valeu, Boulos. Era isso mesmo, só para todo mundo ver que o Boulos está aqui com a gente. Érica Meirelles, como é que nós vamos agora? Para onde que nós vamos? A Sheila de Carvalho acabou de entrar aqui. Como é que está a ordem dos palestrantes? Nós vamos de Sheila. Sheila de Carvalho, vamos de Sheila. Sheila é advogada e neste ato ela representa o grupo Prerrogativas. Sheila, querida amiga, com você. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, porque às vezes a luta nos faz ficar em trânsito. Então, estou aqui em trânsito, mas não podia deixar de passar nesse ato de desagravo tão importante em defesa do Boulos. Guilherme, você sabe que a gente está junto, o que está acontecendo com você é mais um absurdo permitido por uma lei que nem deveria existir, né? A gente sabe que ela está sendo muito utilizada por todos aqueles que se opõem a essa gestão criminosa, genocida que nós estamos vivendo, né? E esse resquício da ditadura, esse entulho da ditadura que a gente carrega, tem sido usado por aqueles que lutam pela democracia, por aqueles que lutam pelas nossas instituições democráticas, para que elas façam o papel que foi incumbido por elas na Constituição de 88, né? Não vou me alongar, porque vocês não precisam ficar aqui ouvindo o barulho do carro também, né? E faço minhas palavras da Vera, pensamento do pessoal que está aqui, porque estamos com o mesmo objetivo do enfrentamento a essa legislação absurda, né? A necessidade de que isso seja revista, a necessidade de que a gente defenda
a democracia e que a gente crie leis que garantam um Estado democrático de direito e não colocam em risco os movimentos reivindicatórios de direitos, né? Que é isso que eles pretendem aí com a Lei de Segurança Nacional. Acho que é muito importante destacar também que essa lei descumpre condenações internacionais que o Brasil tem, inclusive, né? Então é importante ressaltar o caso Gomes Lund, que ainda está pendente ali de ser revisado pelo STF, né? Decisões importantes no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos que foram tomadas, que são contrárias a essa legislação, bem como posicionamentos da própria ONU, né? Das relatorias de liberdade de expressão, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que já se posicionou contra esse tipo de legislação. É muito importante que a gente incorpore esses parâmetros internacionais de direitos humanos para cá, para dentro do exercício da democracia. Bom, você sabe que estamos juntos, também é um prazer estar aqui em sua defesa, né? A nossa campanha, a gente se somou aí às cozinhas solidárias do MTST, e eu tenho maior alegria disso, porque sim, tem gente com fome, a fome voltou a ser uma luta que a gente tem que fazer, além da luta da defesa da democracia, e seguimos juntos em resistência. Obrigada, Érica, obrigada, Conde, pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Obrigado, Sheila. Mais uma vez aqui falas importantes nesse ato de desagravo a Guilherme Boulos e pelo fim da Lei de Segurança Nacional, pelo fim ou pelo um novo processo ali, que eu acho que, como destacou o nosso querido Daniel Sarmento. Érica Meirelles, agora acho que nós temos a Isadora Brito, é isso? Acertei? É isso mesmo. A Isadora, que é advogada popular, ela é advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e integrante da nossa executiva nacional da ABJD. Você, querida companheira. Boa noite, gente. Uma felicidade muito grande estar dividindo esse espaço com grandes juristas e com o meu camarada de caminhada, Guilherme Boulos, pelo fim da Lei de Segurança Nacional, mas também prestar solidariedade e dizer que a gente está caminhando daqui em defesa do Estado Democrático, mas a gente precisa que você continue caminhando por aí. A gente sabe que isso não lhe intimida, mas é importante construir espaços como esse para denunciar o quão perigosa está sendo essa escalada autoritária, esse uso exponencial de um instrumento arcaico, de um instrumento que vem da ditadura militar e que está em claro e manifesto confronto com a Constituição Federal. A gente já denuncia isso a longa data, está aí a Vera para dizer dessa luta histórica, mas que em momentos como esse, em que a democracia está em perigo, ela vem sendo utilizada de uma forma muito mais violenta. Então é preciso a gente estar alerta e denunciar, porque isso não é um ato apenas em defesa do Guilherme Boulos, enfim, que é essa figura que hoje representa a luta por direitos sociais, a luta pela democracia, né, e não é à toa essa quantidade de ataques, né, porque ele hoje é essa figura, mas a gente está vindo aqui denunciar porque isso é uma escalada autoritária muito perigosa. A gente não pode conviver num Estado democrático com esse resquício de um regime autoritário que contém expressamente no seu texto violações muito graves às liberdades coletivas, individuais, e isso é algo que a gente não pode conviver numa democracia. O instrumento da Lei de Segurança Nacional vem sendo usada de forma muito ampla para perseguir professores, jornalistas, enfim, militantes de direitos humanos, e a Kenarique falou algo que é muito importante, assim, que é o abuso do uso da Lei de Segurança Nacional, né, que é o combate a um suposto crime com outro crime. A gente precisa estar alerta e também falar sobre isso, né, que o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, vem usando isso de forma corriqueira, e isso aponta para uma irregularidade muito grave. Então, a gente está aqui também para falar sobre isso e do perigo, né, que é conviver com esse arcabouço aí autoritário em tempos tão perigosos como esse. E, no mais, prestar toda a solidariedade ao camarada Guilherme Boulos, dizer que nós vamos seguir daqui firmes nessa defesa e que a luta continua por aqui. Obrigado, Isadora Brito. Vamos dar sequência aqui ao nosso evento em desagravo a Guilherme Boulos. Nós temos algumas sessões ainda para seguir. Vou perguntar para a Érica Meirelles se a gente já vai passar para o bloco das entidades. Érica?
Isso mesmo, Gustavo. Pessoal, agora a gente dá início a um outro momento da nossa atividade. Agora nós temos entidades aqui presentes que vão trazer para a gente também os acúmulos, enfim, a solidariedade ao Guilherme. Nós vamos começar pelo IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, representado aqui pelo Bruno Salles. Maravilha, então passando a palavra para o Bruno. Obrigado, Érica, prazer falar com você de novo, saudade de você. Obrigado, Conde. O Conde eu falo com mais frequência, né? Estamos sempre em live aí. E queria começar essa fala, em primeiro lugar, prestando minha solidariedade ao Guilherme Boulos e dizer que do nosso lado aqui do IBCCRIM, Guilherme, nós estamos atuando em todas as frentes aí para conseguir lidar com esse grave problema da Lei de Segurança Nacional. O IBCCRIM já se habilitou como amicus curiae na DPF, que está discutindo a constitucionalidade desses dispositivos da Lei de Segurança Nacional, que foi mencionado pelo professor Sarmento, e também estamos preparando uma nota técnica sobre os projetos de lei que pretendem a revogação da Lei de Segurança Nacional e a proposição de uma outra lei, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que entraria no seu lugar. Nesse particular, a pressa atrapalha muito e nós estamos aqui trabalhando com muito afinco para que possamos discutir com serenidade. Mas, mais do que isso, eu queria colocar que as leis são problemáticas, mas a aplicação da lei é mais problemática ainda. Nós vemos que as leis podem ser boas, mas quando há uma seletividade, quando há esse uso pelas autoridades para perseguição, não adianta a lei. O nosso Código Penal continua com alguns dispositivos que podem ser usados, e se estão fazendo isso com essa figura pública, essa figura carismática, o segundo mais votado para prefeito aqui no município de São Paulo, imagina o que não estão fazendo ali na esquina. Então, nós precisamos nos preocupar com a lei, mas muito mais com a aplicação da lei e os aplicadores da lei. Quando nós vemos o ministro da Justiça fazendo isso, não é mais só o guarda da esquina. Isso leva essa preocupação a um nível muito maior, e nós estamos vigilantes, Guilherme e todos, encerro a minha fala aqui, para também dividir esse espaço com todos os colegas, com todas as amigas e os amigos que hoje estão aqui. Bruno Salles, a gente se encontra sempre, meu querido Bruno, obrigado. Mais uma fala aqui em defesa a Guilherme Boulos. A gente está começando um novo bloco com as entidades. Vou pedir para, se os representantes das entidades estiverem nos assistindo, para vocês começarem a ingressar na sala mais uma vez, porque agora a gente vai abrindo espaço para a entrada de vocês. Érica Meirelles, para onde que a gente vai agora? Acho que Gabriel Sampaio. Agora nós vamos chamar o Gabriel Sampaio, também querido amigo de várias trincheiras de luta. Aqui ele representa a Conecta Direitos Humanos. Muito boa noite a todas e a todos. Quero deixar um abraço especial ao Guilherme Boulos. Posso dizer, meu amigo Guilherme, tá aqui nesse ato também rememorar a primeira vez que eu encontrei o Guilherme no centro acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie, também no momento em que o Guilherme tinha sido intimado para prestar esclarecimentos numa delegacia de polícia por conta de um ato do movimento. Então, em alguma medida, é triste a gente se reencontrar mais uma vez com uma situação parecida, e mais triste ainda saber que, se utilizando da Lei de Segurança Nacional, um governante acaba, mais uma vez, tentando criminalizar a sua figura, Guilherme. Aqui, também representando a Conectas Direitos Humanos, me coloco, para além da solidariedade, também colocando à nossa disposição em defender o Guilherme e defender os princípios e os valores da nossa Constituição de 1988. Nós compartilhamos das mesmas críticas feitas pelo Guilherme. É até curioso que o Guilherme faz referência à forma como se portar diante de um ditador, ou diante aquela época de Luís XIV, que se reivindica o poder do Estado, do totalitarismo, né? Toda a construção do Estado democrático de direito, toda a construção da nossa sociedade se deu em reação àquele ato. O que se faz contra o Guilherme é também tentar reescrever a história
no tom do arbítrio, e o que nós combatemos é esse arbítrio da mesma forma que o Guilherme combateu com um tweet, e como faz no seu dia a dia na luta social. Nós somos parte dessa luta. O que se faz contra o Guilherme aqui é o que se faz todo dia contra a população negra vítima de um Estado ainda atendente ao arbítrio que se revela também na violência policial, que se revela num Estado democrático de direito que reproduz os valores racistas, que reproduz as desigualdades sociais que estão insuportáveis nesse período de pandemia. É só com o uso abusivo do arbítrio para se tentar manter esse atual estado de coisas, de insensibilidade com uma pandemia, de insensibilidade com a população que passa fome, e resgatando esse entulho autoritário para calar o Guilherme Boulos e para tentar calar todos nós da sociedade civil que somos atentos à construção histórica de todos aqueles que lutaram contra o arbítrio, de Zumbi dos Palmares, de Chico Mendes, de Guilherme Boulos, de Ara Yavelberg, de outros tantos que dedicaram a sua vida a essa luta. É em memória a eles que nós queremos derrotar este entulho autoritário, ressignificar o Estado democrático de direito no Brasil, para que ele efetivamente enfrente as reais causas das opressões que afetam a nossa população, combatendo o racismo estrutural, combatendo as desigualdades sociais e construindo um Estado democrático de direito que atenda aos anseios da nossa população, sem lei de segurança nacional e protegendo o Estado democrático de direito pelos meios que a legislação nos permita, mas, acima de tudo, realizando os direitos e garantias fundamentais que a nossa população tanto precisa. Somos aliados, Guilherme, nessa luta, como sempre fomos, e estaremos ao seu lado e ao lado de todos aqueles que lutam por uma sociedade livre, justa e democrática. Obrigado. Obrigado, Gabriel Sampaio, Conectas Direitos Humanos. O público aqui está reagindo bastante. Eu quero mandar um abraço aqui para o Guilherme Boulos. O Cacai está aqui no Zap te mandando um abraço, está acompanhando a gente aqui. E pedir, tem o pessoal que está aqui na espera para falar também. Marcelo Feller está aqui. Vou pedir para o Marcelo Feller, ativa a sua câmera para a gente colocar você na sala, meu querido. Aqui, já está aqui. E vou passar para a Érica Meirelles, que é a nossa maestra nesse evento de hoje. Obrigada, Conde. Agora nós vamos chamar o Gustavo Costa. Ele é promotor de justiça no estado de São Paulo e neste ato representa o MP Transforma. Gustavo também é integrante da BJD e é fundador, um dos cofundadores do MP Transforma. Querido amigo também de várias lutas no sistema de justiça. Gustavo. Boa noite, Érica. Boa noite a todos os demais amigos e amigas. O Guilherme Boulos, que eu conheci numa ocupação em São Paulo, um tempo atrás, já estou com saudades, gostaria de visitá-lo novamente na sua arena de luta. Lembrar a Érica que, junto dela, somos membros fundadores da BJD também, né, Érica? Fizemos a fundação da associação no Rio de Janeiro em 2018. O Transforma MP é uma associação civil composta de membros do Ministério Público brasileiro, que começou a se organizar, a se juntar na época do golpe de Estado de 2016. Fomos contra a Lava Jato, fomos contra o golpe de Estado, fomos contra a prisão ilegal do ex-presidente Lula, e hoje estamos aí nessa trincheira da luta pela democracia. E essa utilização da Lei da Segurança Nacional contra o Guilherme Boulos, ela revela a necessidade da luta pelos direitos democráticos, não é? Eu até tinha algumas coisas para falar, mas eu nem vou falar porque os companheiros já falaram o que é mais importante, mas só lembrar que quando houve a prisão do deputado Daniel Silveira, que é um político cujas práticas são lamentáveis, né? Não precisa nem comentar, na época eu escrevi um textinho que saiu publicado no Conjur, criticando aquela prisão, né, por dois motivos. Primeiro, porque o crime pelo qual o deputado foi preso não era um crime inafiançável, a única hipótese que pode gerar a prisão de um deputado, e também que ela era baseada na lei da Segurança Nacional.
E uns companheiros me criticaram, né, dizendo que não, que ele tinha que ser preso sim, porque ele estava atacando a democracia. Mas não passou uma semana, começaram as perseguições contra o pessoal progressista, o pessoal do nosso campo, mostrando que, de fato, a necessidade de se lutar por direitos democráticos, e aí seja contra a gente da esquerda, contra a gente da direita, contra a gente do centro, é algo da mais alta importância. Então, eu me solidarizo com o Guilherme Boulos, com todos os perseguidos por essas práticas autoritárias, ilegais, arbitrárias, e, como disse o nosso companheiro Gabriel, que me antecedeu, também lembrando da necessidade de se lutar por esses direitos para que o povo pobre, negro, excluído, vulnerável, possa também, um dia, gozar das liberdades democráticas e serem abarcados pela Constituição Federal. Um abraço a todos os amigos, a todas as amigas. Muito obrigado pelo espaço. Transforma MP está à disposição para a luta democrática. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Transforma MP. Vamos dar sequência ao nosso evento aqui. Daqui a pouco o Guilherme Boulos vai falar com vocês. A gente está chegando aqui, acho que na metade final da fala das entidades. Érica Meirelles, quem nós vamos ouvir agora? Agora nós vamos ouvir o Marcelo Feller, que também foi alvo da Lei de Segurança Nacional. Querido Marcelo, aqui representa o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Com você, Marcelo. Érica, Conde, boa noite. Guilherme, eu estou aqui representando não só o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, como também, tal qual você, também foi investigado nessa lei. E lhe confesso, certamente de uma forma egoísta, que me sinto muito bem representado ao ver você ali, né? Tem aquela frase atribuída a Hemingway, que mais importante do que a guerra são os parceiros que estão ao lado da trincheira, e me sinto honrado de saber que faço parte dessa mesma situação em que você se coloca hoje. E digo mais, Guilherme, além do problema, a própria Lei de Segurança Nacional, me parece haver, por parte deste governo, um sério problema de interpretação de texto. Ler o seu tweet e entender aquele tweet que relembra a dinastia de Luís XIV, né, que falava que o Estado era ele. Você relembra isso logo após o Bolsonaro falar que a Constituição sou eu, entre aspas, e achar que isso tem um quê de ameaçador ou um quê de injuriante, é ignorante, é burro, né? Isso para ficar no mínimo. De fato, Guilherme, Luís XIV, com essa monarquia absolutista, certamente adorado por Jair Bolsonaro, que acredita que tem a capacidade de fazer tudo, né? De legislar, de executar, de julgar, certamente um ídolo, Luís XIV. De fato, a dinastia dele terminou com Luís XVI na guilhotina. E eu tenho certeza, Guilherme, que muito embora você deseje, como tantos brasileiros, a responsabilização do presidente pelos seus atos e desmandos, é evidente que, sendo uma pessoa republicana como jamais defenderia a pena de morte do presidente. Eu tenho certeza que defende a responsabilização, a punição efetiva e dentro dos parâmetros democráticos e da nossa lei, mas jamais defenderia a pena de morte. Guilherme, o IDDD, tal qual eu mesmo, não só somos solidários à sua luta e à situação e à crítica, estamos preocupados com a rapidez que essa discussão, que certos atores tentam aí impulsionar as discussões do projeto de lei, mas, de fato, uma lei gerida e feita na ditadura, que ficou apagada durante tantos anos, porque simplesmente não era utilizada, e aí vem um governo fetichista pela punição, pela perversidade, começa a usar à torto e à direito essa lei contra os seus opositores, e está nas mãos do Supremo, que eu espero que rapidamente decida por pelo menos declarar a inconstitucionalidade de parte desta lei o quanto antes. O Brasil precisa disso, o debate de ideias precisa disso, e receba, Guilherme, portanto, tanto de mim quanto do IDDD, a nossa solidariedade e o nosso compromisso de estar ao seu lado e ao lado de todos aqueles que democraticamente criticam quem quer que seja. Um grande abraço.
Marcelo Feller, que facada, as falas estão ficando cada vez mais bonitas. Olha só, a live já ficou toda povoada de novo, Boulos. Nós já temos aqui um mosaico magnífico aqui para as falas que vão continuar na sequência aqui. Mais uma vez, passo a honra para a Érica Meirelles anunciar o nosso próximo palestrante aqui dessa live histórica, Ato em Desagravo, a Guilherme Boulos. Obrigada, Conde. Agora nós vamos chamar o Rodolfo Cabral, que é conselheiro da APD, entidade irmã da nossa BJD, advogadas e advogados públicos para a democracia. Boa noite a todos, todas e todos. Saúdo os companheiros organizadores do evento, no nome da Érica e do Conde. A APD, Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, está muito feliz de se juntar a esse ato, em solidariedade ao companheiro Guilherme Boulos, a liderança essencial do MTST, e também uma referência para todos que lutam por um país mais justo. Então, aí, como já foi tão repetido pelos colegas, mas a gente não tem que estar reiterando, né, o quão esse uso da Lei de Segurança Nacional para tolir a liberdade de expressão é antidemocrático e autoritário. Né, ele remonta a tempos em que o silêncio era a regra, né, e parece que certos setores desse governo tentam exaltar e reviver. Então, todas as disposições da Lei de Segurança Nacional devem ser analisadas e interpretadas nos ditames da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, a APD se juntou com as entidades parceiras, com a Transforma MP, com a JD, com a BJD, na DPF 799. Estamos lá habilitados e vamos nos manifestar e seguir nessa trincheira. E a gente está vendo momentos absurdos em que lideranças políticas, personalidades, pessoas comuns estão sendo tolhidas por manifestações em redes sociais. Ativistas foram presos há pouco tempo na Praça dos Três Poderes simplesmente por mostrarem uma faixa no qual chamavam o presidente da República de genocida. Então, o policial militar os prender, se achou no direito de os prender, com base também na Lei de Segurança Nacional. E essas medidas se juntam também a recentes medidas de intimidação dos servidores públicos, que são aconselhados a não se manifestarem em redes sociais, contrariamente ao governo, sob pena de passarem por processos administrativos. Então, são medidas que a gente não pode aceitar, a gente não pode se calar. Né? Então, o direito de manifestação, de liberdade de pensamento e de atividade política foram conquistados a duras penas, e a gente não pode retroceder 1 centímetro diante daqueles que não sabem conviver no ambiente democrático. Então, a PD se junta com muito gosto a essa luta, a esse ato, com tantas entidades parceiras, e manifestamos nosso apoio, nossa solidariedade ao companheiro Guilherme Boulos. Né? Seguimos nessa luta e não nos calarão. Contem com a PD e até a próxima. Obrigado, Rodrigo Cabral. Mais uma vez aqui, vamos avançando mais um pouco. Nós estamos aqui com o nosso mosaico para a sequência desse ato histórico em desagravo a Guilherme Boulos e pelo fim da Lei de Segurança Nacional. O chat está a todo vapor aqui. A gente não tem tempo de ler as mensagens, mas basicamente o que a gente lê aqui é: somos todos Boulos, estamos com Boulos. Um tiro no pé, né? Quer dizer, acionar o Boulos nesses termos, o sentido é contrário agora. Eu acho que o Brasil entrou numa espiral que vai nos levar de volta à democracia plena. Érica Meirelles, com você. Isso mesmo, Conde. Agora, artigo 19, representado aqui pelo Tiago Firbida. Boa noite a todas e todos. Saudações ao Guilherme, aos organizadores. Artigo 19, enquanto organização internacional de direitos humanos e defesa da liberdade de expressão, está muito preocupada com esse aumento de quase 300% no uso da Lei de Segurança Nacional no Brasil. Isso é um sinal claro de um projeto que vem crescendo para criminalizar a ação política, para criminalizar a expressão de opinião, e tem profundos impactos na defesa de direitos no Brasil. É sempre bom reforçar, como outros já disseram aqui, que está em tramitação de urgência na Câmara dos Deputados um PL para substituir a Lei de Segurança Nacional, mas que é um PL que não supera a lógica do inimigo interno, a lógica da doutrina de segurança nacional, de fundo autoritário, que a atual lei tem. Então, é importante a gente também ficar de olho, fazer pressão sobre os deputados e deputadas, para que a gente não aprove uma nova lei que vai abrir ainda mais possibilidades de criminalização no Brasil.
sempre bom lembrar que sem direito de manifestação, sem direito de expressão, sem direito de crítica ao poder, não temos democracia. Precisamos resistir a esses ataques contra defensoras e defensores de direitos humanos, ativistas, comunicadores e comunicadoras, porque eles têm um objetivo muito claro: o silenciamento, a censura e a intimidação de vozes críticas ao poder, a um projeto de poder autoritário. Então, cumprimentando todas e todos, me somo aqui a esse ato, e artigo 19 se soma às manifestações de profundo apoio e solidariedade ao companheiro Guilherme Boulos e a todos e todas que estão sofrendo de perseguição política, de intimidação, de criminalização pela luta de direitos no Brasil. Obrigado. Obrigado, Tiago. Como tá bonita essa live, já recebi várias mensagens aqui. Conde, tá lindo isso, tá bonito. É o Guilherme Boulos e que brilha, né, e que trepida no nosso momento de luta pela democracia. Érica Meirelles, mais uma vez, vamos para mais um palestrante aqui nessa noite. Agora, Conde, nós vamos para um conjunto de palestrantes, as representações dos estudantes de direito. Nós temos aqui centros acadêmicos que têm uma luta histórica em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos. Eu vou chamar, primeiramente, o André de Sá, que é primeiro secretário do Centro Acadêmico de Direito da UNB. Em seguida, já se posicionando, o Arthur Coelho Feitosa, diretor do querido 11 de agosto. Em seguida, Maria Carolina, vice-presidenta do Centro Acadêmico 22 de agosto do Direito da PUC. Com vocês. Muito obrigado, Érica. Boa noite a todas e todos. Queria, primeiramente, registrar aqui a nossa solidariedade do movimento estudantil de Direito da Universidade de Brasília. Eu faço parte também do movimento Juntos e queria expressar essa solidariedade em nome do Boulos, mas também dizer que os nossos estudantes, né, aqui da Faculdade de Direito, que tem muita referência na Ieda Santos Delgado, que foi uma militante negra socialista morta na ditadura militar, é impossível para nós não se posicionar contra qualquer resquício do entulho autoritário da ditadura militar que ainda sobre no ordenamento jurídico brasileiro. E que essa sobra de alguma forma, de entulho autoritário tem reflexo na falta de uma justiça de transição na redemocratização do nosso país, e nós, que somos da geração de Marielle Franco, não vamos nos calar por conta dessa legislação, ou muito menos por conta desse desgoverno. E é por isso, nesse breve tempo que eu tenho aqui de fala, querer expressar nossa solidariedade e o nosso posicionamento contra a Lei de Segurança Nacional. Obrigado pelo espaço, gente. André de Sá, a gente tem uma sequência agora, né, Érica? Quem que está na sequência? Isso mesmo, agora é 11 de agosto. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui representando o Centro Acadêmico 11 de agosto, seus 118 anos engajados na luta pela democracia. A gente está aqui hoje para prestar solidariedade ao camarada Guilherme Boulos, que, assim como muitos militantes ou críticos do governo, está sendo perseguido com base nesse entulho autoritário, e é um entulho autoritário que há alguns meses o 11 vem debatendo como combater, e foi nesse sentido que a gente apresentou um manifesto no mês passado, com a assinatura de mais de 40 professores da Faculdade de Direito da USP contra a Lei de Segurança Nacional. Realizamos um ato virtual com estes professores, ato que está disponível no nosso canal do YouTube, e também que pedimos para entrar como amicus curiae em ações que tramitam no STF para derrubar essa mancha no nosso ordenamento jurídico, que é a Lei de Segurança Nacional, que tem sido utilizada como uma arma do Bolsonaro contra os movimentos sociais, né? E é por isso que hoje a gente está aqui para reforçar a mobilização pelo fim da Lei de Segurança Nacional, para prestar solidariedade ao Boulos e também para reforçar a nossa posição histórica do 11 de agosto na trincheira contra o bolsonarismo e em defesa da democracia. Olha, deixa eu agradecer o Arthur aqui e dizer que o Pedro Serrano acabou de chegar. Ele estava escalado para falar no começo e ele chegou aqui agora. O que nós fazemos, Érica? Eu acho que as falas aqui, aliás, quero agradecer muito o Arthur Feitosa aqui, tão bom ver gente jovem dos movimentos estudantis aqui, junto com o Boulos e junto com essa luta pela democracia brasileira. Se for mais uma fala nessa mesma toada, a gente faz essa fala e depois o Serrano entra antes do Boulos. Isso, Conde. Agora a gente vai ter a representação estudantil da PUC e depois representação docente da PUC também. Vamos lá. Perfeitamente. Segura aí, Serrano.
Oi, pessoal, eu sou a Maria, eu sou vice-presidenta do Centro Acadêmico 22 de Agosto do Direito PUC, e nós do Centro Acadêmico sempre tivemos um papel muito importante na luta pela democracia e contra a ditadura, e por isso nos assusta muito ver nesse cenário atual, nacional, né, de tanta crise, tanta instabilidade, pessoas morrendo a levas todos os dias, estar sendo criminalizada com uma lei que foi criada na ditadura e para a ditadura, manifestações políticas de quadros tão importantes da esquerda, como é o Guilherme Boulos. Então, nós queremos demonstrar novamente o nosso apoio, não apenas ao Boulos, mas sim à democracia, ao povo brasileiro, e reiterar a importância da luta política e da nossa manifestação, a manifestação do pensamento sobre tudo o que está acontecendo. Nós temos que ser capazes de apontar que o nosso atual desgoverno é um desgoverno genocida, porque as pessoas estão morrendo, e esse é o papel da esquerda, é mudar esse quadro, e a gente só consegue mudar esse quadro através das manifestações políticas e de pensamento. Então, mais uma vez, a gente quer reiterar, como todos aqui nesse evento super importante, que eu tenho a honra de estar participando, o nosso apoio a você, Boulos, e a todo o povo brasileiro. Vamos continuar na luta. Obrigado, querida Maria Chiacherini. Desculpa, Érica Meirelles, temos mais uma fala? Bora. Agora do bloco estudantil, não, a gente pode passar para o professor Pedro Serrano, depois eu vou chamar o Rodrigo da FENED. Então, professor Pedro, querido amigo também, que é advogado, professor de Direito da Pontifícia Universidade de São Paulo, PUC. Com o senhor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, vim para expressar minha solidariedade como amigo pessoal ao Boulos e também a solidariedade política como companheiro, né, pelo que ele está sofrendo. A Lei de Segurança Nacional foi uma legislação produzida no final da ditadura que acompanhava uma lógica de raciocínio da criação do inimigo interno. É algo antigo no autoritarismo, na história vamos dizer, da modernidade. A figura do inimigo sempre é a que mobiliza o discurso em favor de um Estado securitário, de um Estado de segurança e não do Estado democrático de direito. Portanto, essa lei não é apenas inconstitucional, ela é absolutamente incompatível com o que a gente considera a vida civilizada, entendido vida civilizada como uma convivência social pautada no reconhecimento dos direitos humanos e dos valores da democracia constitucional. Cabe ressaltar que hoje está em tramitação no Congresso uma legislação que busca substituir a Lei de Segurança Nacional. Eu, com um grupo de juristas, fornecemos até uma alternativa de projeto, mas, infelizmente, esse projeto de defesa da democracia não está sendo considerado pela relatoria. Ele apenas serve como um exemplo de que é possível você redigir um projeto de defesa da democracia minimalista e que não reprima os movimentos sociais e o direito à liberdade de expressão, mas, infelizmente, a versão 10 que nós temos hoje da relatora é uma versão de substituição da Lei de Segurança Nacional, talvez pior até do que o próprio texto original da própria Lei de Segurança Nacional. Infelizmente, está contando com o apoio de alguns setores políticos importantes, essa concepção que, em vez de produzir uma verdadeira lei de defesa da democracia, reproduz a Lei de Segurança Nacional. Então, nós corremos o risco aí de termos um monstrengo aprovado em pleno regime supostamente democrático, legitimado por um parlamento eleito democraticamente, o que é muito ruim. Então, o problema do Boulos não é só um problema do Boulos, é um problema da sociedade brasileira que atravessa esse momento autoritário, né? Mas eu aqui só queria mais expressar minha solidariedade a ele, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Pedro Serrano, muito obrigado, querido. Temos ainda algumas surpresas aqui. Érica Meirelles, passando para você, que é a nossa coordenadora geral aqui. Que isso, Conde. Bom, pessoal, agora nós vamos chamar a FENED, aqui representada pelo Rodrigo Siqueira, é a Federação Nacional de Estudantes de Direito. Rodrigo, também agradecimento por ter participado da organização deste importante ato. Com você. Rodrigo, pode desmutar o microfone? Acho que a conexão dele não está muito boa. Vamos ver. Rodrigo? Ele não conseguiu tirar o mute do microfone? Tem alguém para falar na sequência, Érica? A gente podia inverter a ordem para ele tentar resolver esse problema técnico?
Conde, na verdade a gente está aguardando o Pier Paolo Bottini, que tentaria entrar aqui ao finalzinho do nosso ato, enfim, mas ele ainda não chegou. Então, vamos esperar um pouquinho mais o Rodrigo, senão a gente pode caminhar para a fala do nosso querido companheiro até Guilherme caiu Boulos. aqui o Rodrigo, né, nessa sequência, está todo mundo esperando aqui, daqui a pouco o Guilherme Boulos realmente está na ordem, pela ordem para falar, para fechar, enfim, para manifestar o sentimento dele, e o sentimento, que coisa bonita, poucas vezes eu vi uma live com tanta solidariedade, com tantas entidades, com a heterogeneidade, né, juristas, estudantes, advogados, muita solidariedade mesmo, é um momento muito forte. O Rodrigo está reingressando aqui, vamos ver se ele consegue. Estou achando que o sinal está fraco realmente da internet dele, porque vamos ver se agora dá certo. Rodrigo? Enquanto o Rodrigo chega aqui, Conde, só para destacar, pessoal, infelizmente o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, não pôde estar com a gente por uma questão pessoal, enfim, nos comunicou, mas deixou a solidariedade. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, agora sim, Rodrigo. Agora sim, estamos te ouvindo. Só concluindo aqui o registro, também do Pier Paolo Bottini, pediu para registrar solidariedade também, Guilherme. Ele, que é coordenador do Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB Federal, também pediu para deixar aqui um abraço para você e dizer que estamos juntos. É isso. Rodrigo, com você. Eu acho que a internet do Rodrigo não vai permitir que ele realmente fale. Se o Rodrigo quiser, inclusive, deixar uma mensagem com a gente, eu sugiro, Érica, boa noite a todos. Eu tive um pequeno problema aqui. Eu acho que a conexão está bem ruim, está dando um espaçamento, assim. Eu vou conversar com o Rodrigo e qualquer coisa eu registro aqui a mensagem dele, Isso, tá bom? A gente conversa em off. Vamos passar para o Boulos, que tem uma expectativa muito grande aqui. Guilherme Boulos, a palavra é totalmente sua agora, meu querido. Seja muito bem-vindo. Você já foi saudado aqui. Saudamos Guilherme Boulos mais uma vez. Obrigado, Conde. Obrigado a você, a Érica, pela condução dessa atividade. Eu quero agradecer todo mundo que falou, todas as entidades que se fizeram representadas, não só por esse gesto de solidariedade, mas também pelo papel que tem cumprido na luta democrática no Brasil. Eu acho que esses tempos estão mostrando para a gente que a democracia não é uma conquista de uma vez por todas. A democracia ela tem que ser conquistada e reforçada todos os dias, porque ela não se resume ao direito ao voto, ela não se resume a regras formais. A democracia é um ambiente de liberdades, é um ambiente de garantia de direitos, é um ambiente que exige também combate às desigualdades sociais. A democracia política, sem democracia econômica, sem democracia social, ela é muito frágil. E nós estamos vendo hoje a prova disso no nosso país. Mas eu quero agradecer a vocês, a todas as entidades, advogados, juristas, estudantes que se manifestaram aqui, que têm se manifestado não só nesse caso, mas contra todas as formas de arbítrio que o governo Bolsonaro está ressuscitando e fazendo valer no Brasil de hoje. Lamentavelmente, esse caso de uma intimação pelo Ministério da Justiça, a Polícia Federal intimou, mas a mando do Ministério da Justiça, usando como referência a Lei de Segurança Nacional, não está acontecendo só comigo. Vocês citaram aqui nas falas, ao longo desse nosso encontro, acontece com dezenas, centenas de ativistas no Brasil no último período. Acontece com comunicadores, acontece com jornalistas. Ou seja, lamentavelmente se tornou corriqueiro, se tornou cotidiano. A intimidação política através da Lei de Segurança Nacional, do uso da polícia, do uso do poder de Estado. Nesse caso em particular, eu queria trazer aqui, o Marcelo Feller até mencionou, veja, assim, eu fui intimado por causa de um tweet.
Isso por si só já seria um disparate. Agora, de um tweet que faz uma referência histórica, de um tweet que faz uma analogia de que os regimes autoritários não terminam bem na história. Nem para a sociedade que sofre com autoritarismo, nem para aqueles que em algum momento se acham investidos de poderes plenos, mas que depois a história faz com que o mundo gire e com que paguem também pelos seus crimes. Essa é a metáfora e a analogia. O meu amigo Leonardo Sakamoto tem uma frase que eu gosto, onde ele diz que falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Não é só problema de falta de amor, né? Falta também o mínimo de noção para intimar alguém por uma referência como essa. Agora, eu acho que esse caso, e concordo aqui com o que o Conde disse, é um tiro no pé, porque é algo tão bizarro. Olha, bem que no Brasil, tanto absurdo foi para frente, mas eu acho que esse clima que foi produzido nos últimos anos, de um ativismo judicial criminalizador, de uma politização do judiciário, esse clima está na defensiva, esse clima está refluindo. Eu não acho que um processo como esse vá para frente, não tem cabimento que vá para frente. Mas que iniciativas como essa, e que esse nosso ato de hoje sirva para a gente relembrar a excrescência que é ter no Brasil uma lei como a Lei de Segurança Nacional, mais de 30 anos após o fim da ditadura militar. Isso tem que acabar. A ação que o Sarmento moveu junto com o PSB, ou seja, essa ação tem que ir para frente. E se o Congresso Nacional for fazer, de fato, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que bom, vem tarde, mas que não o faça de forma autoritária, que não o faça sem ouvir a sociedade, sem escutar os movimentos sociais. Porque o que a gente viu da minuta do projeto de lei que está no Congresso é igualmente preocupante. Abre brechas para a criminalização, abre brecha para a criminalização de lutas, de movimentos sociais, de lutas por direitos. Então não dá para substituir uma lei de segurança nacional da ditadura por um simulacro no período democrático. É importante que qualquer substituição legal seja feita com a participação da sociedade, das entidades de direito, enfim, dos movimentos sociais e de todos os interessados. Mas que de imediato o Supremo Tribunal Federal se posicione em relação a essa DPF, colocando a inconstitucionalidade, o abuso, o absurdo que está em vigor hoje, esses preceitos da Lei de Segurança Nacional. E, gente, eu acho que todos nós aqui temos a clareza sobre o que está em jogo. Nós não vamos superar esse momento de crise democrática no Brasil com o Bolsonaro no governo. O Bolsonaro estimula a crise democrática. E isso não faz com que a gente deseje a ele pena de morte, né, como eles tentam colocar na ameaça a respeito do tweet. Ao contrário dele, que desejou abertamente na imprensa e na tribuna do Congresso Nacional a morte por fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso, do qual também nós éramos opositores, mas nunca nos passou e por um caminho tão bárbaro como esse. Que desejou a morte da Dilma Rousseff, quando ela padecia de um câncer. Não é esse o caminho que nós vamos tomar. Nós queremos que o Bolsonaro saia daquele governo, saia daquela cadeira pelo impeachment, ainda esse ano, e que a CPI da Covid aberta hoje crie as condições para isso. Porque ele é uma crise democrática ambulante, ele é uma crise sanitária ambulante, ele é uma crise social ambulante. O Brasil não tem saída com o Bolsonaro na presidência da República. Que saia ou por impeachment, de acordo com a Constituição e com os ditames da lei esse ano, ou pelo voto popular no ano que vem. E termino reforçando os agradecimentos pela iniciativa, por todos os gestos de solidariedade, e quero dizer a vocês o quanto reforça. O quanto saber que a gente não está sozinho, isso não vale para mim apenas, isso vale acho que para todos nós, que todos os dias
vemos o desgoverno, o descaso, a morte, a fome se alastrando no nosso país. A importância de saber que a gente não está sozinho, que a gente pode contar uns com os outros, que a gente pode compartilhar sonhos e que a gente pode compartilhar lutas. Isso me permite dizer com muita segurança de que não vão nos intimidar. Não vão intimidar a mim com intimação, como não intimidaram outros dezenas e centenas de ativistas com intimações do mesmo gênero, como não vão intimidar a nenhum de nós, porque a gente sabe que a gente está do lado certo da história, porque a gente sabe que toda noite, por mais longa, por mais fria que possa ser, ela termina com o amanhecer do dia. E é esse amanhecer do dia que nós estamos criando as condições para que raie o mais rápido possível no nosso país, nos afastando das sombras do passado, nos afastando das sombras do autoritarismo e das sombras da ditadura, fazendo jus a uma geração que veio antes de mim e da maioria de nós que estamos participando desse evento, uma geração que deu sua vida, deu seu sangue, que enfrentou torturas, enfrentou censura, enfrentou assassinatos políticos para poder fazer com que hoje a gente tenha o direito de falar, de lutar por direitos, que a gente tenha o direito de ter uma vida política minimamente democrática. É em nome dessa geração que não desistiu dos seus sonhos que nós vamos seguir em frente, passando por cima de qualquer tentativa de intimidação, passando por cima de qualquer bravata e de qualquer ameaça, não desistindo também dos nossos sonhos. Essa é a maior homenagem que a gente pode fazer a todos aqueles que tombaram na luta por justiça e por democracia na história do nosso país. Obrigado, Conde, obrigado, Érica, obrigado a todos vocês pelo gesto de solidariedade e tamo junto. Contem comigo na batalha que cada um de vocês e cada uma das entidades travam. Forte abraço e boa noite. Obrigado, Guilherme Boulos. Estou arrepiado aqui, que a Narik voltou para a sala também. Que bonito, que contundente. A gente precisa ouvir realmente esse discurso do Boulos. Vou passar para a Érica, porque ainda tem um recadinho antes da gente finalizar esse ato em desagravo ao Boulos. Érica, querida. Conde, querido, o Rodrigo realmente não conseguiu entrar na nossa live, mas pediu para registrar aqui a solidariedade, Guilherme, dizer em nome dos estudantes de direito de todo o país, representados pela FENED. É isso. E já aproveito, Conde, acho que agora, né, caminhamos para o desfecho do nosso ato. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos que estiveram aqui conosco, que participaram, também enviaram mensagens, enfim, um bonito ato. Estaremos provavelmente juntos presencialmente, né, num ato cheio, enfim, sala lotada, mas aqui estamos também sentindo, enfim, esse calor, essa emoção, né? É muito bonito o momento aqui juntos e não irão nos calar. Bolsonaro tenta nos intimidar, tenta conter as nossas críticas diante de tantas mortes no nosso país. Nós caminhamos para mais de 392 mil mortes. Seguimos num estado de calamidade, enfim, crise sanitária, crise política, crise econômica, crise de todas as ordens. Então, este ato aqui é um registro da nossa resistência. E nós iremos sim, Guilherme, seguir ao seu lado, seguir ao lado de toda a militância, de todas aqueles que lutam na defesa da nossa jovem democracia, que ainda não alcançou, inclusive, as periferias. A gente segue ainda buscando consolidar o verdadeiro sentido de uma democracia no país. E, infelizmente, esses entulhos autoritários ainda tentam cravar contra o mínimo que a gente conseguiu ainda consolidar no nosso país. Seguimos fortes, com esperança, juntas e juntos. Obrigado, gente. Estou encerrando aqui a transmissão. Obrigado, Guilherme Boulos. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Valeu! A gente se encontra em breve, se Deus quiser. Guilherme, quer falar ainda? Quer dar um tchau? Não, só dizer, Conde, agradecer novamente a todos vocês e dizer que quinta-feira eu vou lá depor na Polícia Federal de Brasília e tenho certeza que não vou estar sozinho. Vou levar no coração todas essas falas e todos esses gestos. Obrigado. Obrigado, Boulos. Valeu, Kenarik, todo mundo. Beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada.